aleluia, aleluia, que Deus bom. Amado, se você puder abrir comigo lá em Provérbios, no capítulo 5. Provérbios, capítulo 5. E uma das coisas, mas que Deus vinha falando justamente no nosso coração, para que a gente pudesse conversar um pouco essa noite, era se realmente existem famílias felizes, porque nós vemos tantas coisas lá fora, pessoas se despedaçando, famílias se destruindo, brigando por herança, e o que mais nós vemos, amados, é as pessoas declarando que família é um projeto falido, que não é mais para os dias de hoje. Mas será que isso realmente é a verdade a qual nós devemos acreditar? Porque, amados, eu prefiro ficar com aquilo que Deus diz e não com aquilo que o mundo está declarando. Porque o mundo diz, amados, que para a família não tem jeito, que não presta, que é muito melhor você viver de qualquer jeito e curtir essa vida do que ter uma família. Mas, amados, a palavra nos ensina que a verdadeira alegria está em seguir aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. E quando nós vemos, amados, essas pessoas que acham que a verdade está com o mundo, nós vemos que eles têm um vazio, uma tristeza, a qual nada consegue preencher. Mas nós temos uma verdade que nos preenche por dentro, que faz, amados, com que a gente pense direito e viva de uma maneira direita. Então família não é um projeto falido, não é alguma coisa que não tem jeito, que não presta. Pelo contrário, amados, nós podemos construir a nossa família. Para quê? Para que ela seja um cantinho dos céus aqui nessa terra. Então, se essa primeira pergunta a gente já respondeu, que já existe família feliz, deixa eu fazer mais outra pergunta. E uma família, para ser feliz, o que ela precisa? Não, eu preciso ter um casamento de sorte, né? Eu preciso me casar e vai lá que eu acerto nessa loteria e com isso eu consigo um bom casamento. Mas será, amados, que uma casa feliz, uma família feliz é constituída por sorte ou foi construída de acordo com a palavra de Deus? E eu queria te dizer, amados, também com todas as letras, que a primeira pergunta que eu fiz, se já existe uma família, se existe uma família feliz, ela já responde parte dessa pergunta. Ela não é sorte, ela é construção. É algo que a gente faz dia após dia de acordo com a palavra de Deus. E se nós podemos construir uma família, amados, então quer dizer que a minha família pode ser melhor ainda e a tua também. Então, amados, presta bem atenção a isso. Eu queria somente ensinar alguns princípios rápidos, porque também Rita também vai ministrar hoje. Mas eu queria te dizer algumas coisas básicas, mas que faz toda a diferença. Porque tem coisas, amados, na culinária que você vê que quando você faz aquele princípio, que é tão simples, você vai ter o resultado que você deseja para aquela comida. Não é verdade? Mas Deus, amados, Ele não é aquele que faz bolo. Mas Ele também deixa algumas receitas para mim e para você, para que a nossa vida seja uma vida feliz. E principalmente que a nossa família seja uma família feliz. E um primeiro princípio, amados, que eu queria te ensinar, está justamente que a gente precisa ensinar para a nossa família princípios eternos. E de que maneira é isso que você está falando, Eduardo? Deixa eu te exemplificar. Semana passada, estava eu e Daniel, a gente estava voltando do trabalho, era quase umas 2h da tarde, e a gente vinha conversando num carro de princípios eternos. E a gente estava falando justamente, amados, com relação a pessoas que são casadas, mas que vivem uma vida de adultério. E eu dizendo para ele, olha Daniel, presta bem atenção a essa conversa. E eu dizendo para ele, olha Daniel, em todo esse tempo que eu estou no pastoreio, que já faz anos, eu sempre vi acontecer a mesma história. E a história é que quando ou o homem ou a mulher que são casados se envolvem em adultério, geralmente tem um final que todas as vezes acontece do mesmo jeito, desgraça. E ainda tem mais, Daniel, geralmente são desgraças não somente dentro da família, mas uma desgraça financeira. E ele disse, mas pai, e isso tem na Bíblia? Eu disse, tem Daniel, tem na Bíblia, mostrando que a mulher adúltera, e isso também serve para o homem também, tá certo, amado?
Mas quando uma pessoa vive na forma de adultério, dentro do casamento, aquilo traz a desgraça até financeira para a vida daquela família. E esse é o tipo de princípio que nós devemos ensinar para os nossos filhos. Porque muitas vezes, amados, nós conversamos sobre futebol, sobre tudo aquilo que nós gostamos, mas por que não também ensinar para os nossos filhos a verdade? Para que eles possam crescer já vacinados contra tudo aquilo que está sendo ensinado lá fora. Porque eu não sei se você já escutou, mas eu já escutei, e por várias vezes, que dizendo o quê? Para que um casamento seja apimentado, por que não experimentar alguma coisa fora? E com isso, o teu casamento ser melhor ainda. Mas isso é uma mentira que veio da parte do diabo, que muitas vezes quer entrar dentro do seio da família, do povo de Deus. E nós, como filhos de Deus, devemos reconhecer as mentiras que o diabo traz, para que a gente não caia nessas ciladas. Porque, amados, nós vamos ler aqui essa passagem e você vai ver de como é necessário para que os pais ensinem para os seus filhos princípios, que são princípios eternos. Aqui em Provérbios, no capítulo 5, aonde eu pedi que você abrisse, Provérbios capítulo 5, a partir do versículo 1, diz mesmo assim, presta atenção a isso: meu filho, atente à minha sabedoria e presta atenção ao meu ensinamento, pois com reflexão e conhecimento a tua boca está resguardada. Versículo 3: os lábios da mulher leviana podem ser doces como mel, e os seus beijos suaves como o azeite, mas no fim só fica amargura e dor, cortante como uma espada de dois gumes. Os seus passos descem para o mundo dos mortos, o caminho que ela segue leva à morte. Ela não repara no caminho da vida. Os seus passos extraviam-se sem ela se dar conta. Versículo 7: escuta-me, pois, ó meu filho, e não te desvie dos meus conselhos. Afasta-te da mulher leviana, não te aproximes da porta da sua casa, para não perderes a riqueza que é a tua vida, e não veres os teus anos cruelmente reduzidos. E olha só o que está também escrito no versículo 10: para que os estranhos não venham a enriquecer com os teus haveres, fruto do teu trabalho. Então quer dizer, Eduardo, que se uma pessoa ela vive em prostituição, ela vai ter uma vida a qual vai trazer desgraça tanto para ela como para a sua família? Sim, isso é verdade. E amados, quando nós ensinamos esses princípios para os nossos filhos, nós estamos vacinando eles, amados, para que eles não entrem naquilo que muitas vezes é uma armadilha que o diabo deseja. Porque a armadilha, ela não é tão visível aos nossos olhos, parece muitas vezes agradável, não é verdade? Porque o pecado em si mesmo, ele não é ruim aparentemente, mas sempre o seu final leva à morte. Porque, amados, é impressionante como o diabo ele deseja que eu e você, como povo de Deus, não ensine para os nossos filhos princípios eternos, mas que a gente fique conversando sobre tudo e todos, menos aquilo que Deus diz na sua palavra. Mas eu e você, amados, somos aquelas pessoas que investem tempo em conhecer e fazer conhecer a palavra de Deus. E não apenas, amados, ficar o tempo todo na nossa casa assistindo novela, porque a novela já diz o que é que ela é, um nó e uma vela. Então depois só falta enterrar. Porque, amados, em nenhum momento aquilo vai trazer benefício para a tua vida. Porque eu nunca vi o diabo sair no nome de Cláudia Raia ou de Doni Ramos ou qualquer um outro. Mas quando nós entendemos o poder que há no nome de Jesus, isso sim é que vai trazer vitória para a nossa vida. Então, amados, se você achava que assistir televisão isso trazia benefício para você, que assista algo evangélico, que vai trazer benefício para a tua vida. Então, ensinar para os nossos filhos princípios eternos é um princípio que nós devemos fazer todos os dias, para você entender melhor.
eu vou dar um outro exemplo. Outro dia desse, eu estava explicando para Daniel, Isabela e Isaías, que os pais dele, eu e Rita, nós vamos um dia morrer. Parece algo bem simples de poder explicar, não é verdade? Mas a gente não estava ali para colocar medo neles, para que eles façam alguma coisa que a gente quisesse. Nós estávamos explicando isso, amados, por causa de quê? Porque às vezes nós vemos pessoas que muitas vezes deixam de viver por causa que algum parente seu, alguém que eles gostavam muito, veio a falecer. E eu estava explicando para eles, amados, que a morte não é o fim, mas a morte é que é o começo de uma vida eterna. Que quando eu e a sua mãe fechar os seus olhos aqui nessa terra, não vai ser o nosso fim. Mas pode ter certeza que a gente vai abrir os nossos olhos novamente e vamos estar diante do nosso Rei dos Reis. Então, nós estávamos ensinando eles o que, amados? Princípios eternos, para que eles não fiquem envolvidos com os sentimentos ao ponto de não viverem a vida e o propósito que Deus tem para a vida deles. Porque, amados, eu e você, nós temos propósitos e propósitos eternos. Você não é alguém que caiu do céu e cresceu feito uma batata. Não, amados, Deus te criou com um propósito. E nós não queremos, amados, que os nossos filhos fiquem presos a situações. E com isso eles deixem de viver aquilo que Deus tem preparado para a vida deles. Então ensinar propósitos, amados, são coisas muito sérias, que eu e você, como um pai e uma mãe, que é baseado e que vive segundo a palavra de Deus, devemos fazer. Porque, amados, como eu digo e repito novamente, o mundo lá fora está tentando enredar a nossa família, destruir a nossa família, para que a gente não possa viver na plenitude do que Deus quer. Quer ver uma outra coisa que eu fiz com os meus filhos? Um dia a gente viajou lá para Juazeiro da Bahia, para visitar os pais de Rita. E a gente foi para um centro de recuperação de pessoas dependentes químicas, que fica no estado lá da Bahia, né, numa cidade, eu não sei, é Casa Grande ou é Casa Branca, é o nome daquela cidade? Casa Nova, era nenhuma das duas, né? A cidade era Casa Nova, onde tem um centro de recuperação, e a gente levou os nossos filhos lá, para quê, amados? Para que eles entendessem de como é sério a vida de pessoas que andam segundo as coisas desse mundo. Eu estava assistindo, amados, algo no Facebook, me assombrei, me assustei mesmo, quando ouvi um determinado partido dizendo que seria ótimo que a gente legalizasse as drogas, porque com isso iria diminuir a violência. Eu disse, eu acho que eles não devem ter ninguém na família deles que seja alguém viciado em alguma droga, porque nós sabemos, amados, que quem é viciado, infelizmente, chega o ponto que ele, para poder dar conta do seu vício, ele vai ter que vender alguma coisa ou roubar alguma coisa para poder comprar. Eu conheço pessoas dentro da minha família que roubaram o motor de geladeira, que venderam a roupa das mães, os sapatos da casa, né? Só não vendeu a casa porque não tinha jeito, mas estava queimando tudo com a pedra. Então aí uma coisa que eu te pergunto, será que eu, por conhecer a Deus, não devo ensinar a verdade para os meus filhos? Sim, eu devo. Ao ponto de mostrar coisas extremas para ele, para que eles possam entender como é que é a vida. Porque o diabo, amados, ele não brinca de ser diabo, nem muito menos Deus brinca de ser Deus, mas Deus entregou para mim e para você, que nós somos os pais, a responsabilidade de educar os nossos filhos. Em que momento? Quando você acorda, quando você dorme, quando você anda, em cada momento do seu dia a dia, é o momento certo da gente ensinar aos nossos filhos. Então, em primeiro lugar, não que isso tenha uma sequência, mas só para você poder entender, em primeiro lugar, ensinar princípios eternos para os nossos filhos. Uma outra coisa que nós devemos ensinar para os nossos filhos, se colocar no lugar do próximo, porque dentro da nossa casa, amados, deve ser um cantinho dos céus, não é verdade? É ou não é, irmão? E nós devemos aprender a escutar além das palavras que são ditas. Muitas vezes, amados, nós queremos somente em cada momento ter razão. Se está no meio de uma discussão, nós queremos ter a razão. Mas será que sempre a gente tem razão? Ou será, amados, que nós devemos também prestar os nossos ouvidos para escutar aquilo que está além das palavras?
Porque, amados, a empatia é algo que tem dentro do coração dos filhos de Deus. Nós somos pessoas que nos colocamos no lugar das outras. Então, amados, quando nós começamos a exercer isso dentro da nossa casa, a nossa casa vai ser diferente. Porque quantos de vocês já escutaram falar e dizer, rapaz, aquele rapaz, pelo amor de Deus, eu não sei como os pais dele aguentam. Porque na escola ele dá trabalho, se ele pega o carro do pai, ele bate, se ele vai trabalhar na empresa, ele rouba tudo. Mas será, amados, que aquela criança ou aquele adolescente é tão problemático daquele jeito? Ou será que ele não está querendo chamar a atenção dos pais para ele? Porque muitas vezes, amados, as atitudes, as palavras, não expressam tudo aquilo que a gente quer dizer. Dá para entender? E nós precisamos, amados, nos colocar no lugar de uma outra pessoa. Porque eu e você, como pai, queremos trabalhar para dar o melhor para os nossos filhos. Mas será, amados, que ele quer um tênis da moda? Será que ele quer uma roupa da moda? Ou será que ele quer ter um momento de igualdade para com seus pais? Aonde a gente sai e vai brincar na areia da praia e volta cheio de areia, desde o cabelo até a planta dos pés, vai comer cachorro-quente, se lambuza completamente, mas está lá se divertindo com os nossos filhos. Porque pode ter certeza, amados, eu me lembro muito mais do dia que os meus pais me levavam para passear do que alguma roupa de marca que eles tinham me dado. Além do mais, meus pais não gostavam de dar roupa de marca, eles nos davam o trabalho para que eu conseguisse comprar roupa de marca. Então, amados, uma coisa que é certa, eu e você precisamos aprender a escutar além das palavras. Nós precisamos, amados, ensinar os nossos filhos a se colocar no lugar das outras pessoas. E com isso, até a briga entre os irmãos vai diminuir. Porque em determinadas situações, você vai ver, amados, que aquilo que eles disseram, muitas vezes não é tudo aquilo que eles queriam expressar. Dá para entender, amado? Para você entender melhor, tá certo? Eu vou contar algo. Quando eu conheci Rita de Cássia, ela não queria namorar comigo. Então eu chegava lá no trabalho dela, né, e muitas vezes eu ia para lá para pedir desconto, na verdade, para discutir com ela, mas era para falar com ela. Eu tinha gostado daquela moça que parecia aquela indiazinha, com o cabelo cortado, né, aquele jeito dela, aquele sorriso que ela sempre teve, e aquele cabelo que nunca assanhava me chamava demais a atenção. E eu chegava lá e dizia, cadê a gerente? Eu quero falar com ela, que eu quero é desconto. Que nada, eu queria era falar com ela. Mas você acha que eu queria namorar com ela, mas será que ela queria namorar comigo? Não, não queria. E, amados, foi 3 meses depois que eu pedi namoro, para que início de conversa nem dizer onde era que ficava a casa dela, ela dizia, não, eu moro em Bahia, mas aonde? Só que tem um porém, né? Quem tem um pai conhecido se torna difícil ficar escondido, não é verdade? Aí no dia que eu ia lá, ela não me explicou como chegava, mas na rua eu saí perguntando a um e a outro, sabe onde é que mora São Sebastião da Manga? É ali, ó, naquela gota. E quando eu toquei na campainha, ela não acreditou que eu tinha chegado lá. Mas como eu disse, foi 3 meses, desde o dia que eu pedi a ela, os pais dela, para poder namorar com ela, até o dia que eu pude dar o primeiro beijo nela. Mas, amados, quantas vezes a gente chegou lá na hora de eu ir embora, mas que era meia hora lá de casa para poder chegar na casa dela, e meia hora para eu voltar da casa dela para chegar lá em casa. Então eu passava 1 hora dentro do carro resmungando, por causa de quê? Porque eu dizia, pelo amor de Deus, já vai completar 3 meses, ela nunca me deu um beijo. Mas, amados, depois de casado, antes de casado, eu descobri uma coisa, um segredinho, que toda vez que eu chegava e dizia, estou indo embora, né? Pode dar um beijinho? Ela disse, não, pode não. Depois de casada é que eu descobri, amados, que quando ela chegava, que ela dizia não, dentro do coração dela ela dizia, vai besta, dá logo esse beijo. Então, amados, muitas vezes as palavras podem ser que não estejam expressando tudo aquilo que a pessoa está pensando, não é verdade? Então, amados, por que não a gente não aprender e também ensinar os nossos filhos a se colocar no lugar das outras pessoas? Eu um dia, amados, em um dos livros que eu li do Augusto Cury, eu gostei demais da forma com que ele ensinava os seus filhos a poderem ter a empatia, a se colocar no lugar dos outros. Ele disse que quando ele viajava, quando ele passava naquelas casas que tem no interior,
ele olhava para aquelas casas e perguntava para seus filhos: rapaz, como será a vida daquela pessoa? Será que ela tem sonhos? Será que ela deseja algum dia ir para alguma universidade? E com aquilo ele começava a ensinar os seus filhos a se colocar no lugar das outras pessoas. E é isso, amados, que eu tenho feito também com os meus filhos, conversado com eles, para quê? Para que eles entendam e saibam muitas vezes a posição que algumas pessoas elas tomam. E, amados, ensinar os seus filhos a empatia é algo muito sério. Pode ser simples, mas isso vai ajudar bastante a gente não ter tantos problemas de discussões, divisões dentro da nossa casa. Porque uma pessoa, em vez de estar gritando mais alto do que outra para poder ter razão, ela vai aprender a escutar e com isso colocar-se no lugar do outro. Uma outra coisa, amados, que eu preciso também dizer, um outro princípio, é que dentro da nossa casa, nós não devemos fazer caças a bruxas. O que é isso? Sabe quando tem algum problema, que aquele problema aconteceu e as pessoas se reúnem para discutir de quem foi a culpa que aquele problema aconteceu? Você já viu isso? Eu já vi bastante isso acontecer. E as pessoas, amados, começam a brigar. Em vez de resolver o problema, elas começam a brigar entre si e dizer: não, tá vendo, essa torneira ficou aberta porque você me apressou na hora que eu estava escovando os dentes. E a gente saiu para ir para a igreja e a torneira ficou aberta. A culpa não foi minha que deixei a torneira, mas a culpa foi sua que me apressou. Então as pessoas discutem, brigam, fazem caça às bruxas, mas aquilo vai resolver alguma coisa? Diga assim: não. Pode dizer, mano. Ou será que você estava fazendo caça às bruxas? E por isso não está querendo dizer não? Mas uma coisa que é certa, amados, quando a gente entende que dentro da nossa casa nós não estamos disputando, que dentro da nossa casa, no jogo da nossa vida, da nossa família, somos todos que temos que ganhar. Quando alguém perde, nós perdemos todos juntos, e quando alguém ganha, nós ganhamos todos juntos. Então nós vamos começar, amados, em vez de estarmos brigando para caçar as bruxas e descobrir quem é que foi o culpado daquele problema, nós vamos estar nos reunindo para poder resolver aquele problema. Porque, amados, uma coisa que é certa, a nossa casa é um lugar, amados, bom de se viver. Não um lugar de ranking para ver quem é que está em primeiro lugar. Porque, amados, nós vemos que muitas vezes a mulher que deseja ser o cabeça, enquanto isso o homem que deveria estar no lugar de cabeça, começa a brigar com a mulher, porque a mulher queria também ser a cabeça, e nessa briga toda, se divide no meio, e a palavra de Deus nos diz de uma maneira bem clara, que onde há brigas, dissensões, facções, aí há toda sorte de espíritos, não da parte de Deus, mas sim da parte do diabo. Então, amado, se você deseja ter um inferno dentro de casa, começa a discutir, começa a querer dizer que quem manda é você, porque, amados, a autoridade não se mede no grito, a autoridade se exerce em amor, porque a casa dos filhos de Deus, ela é um lugarzinho dos céus. Dá para entender? Então, amados, quando nós começamos a viver de acordo com a palavra de Deus, eu não vou querer estar ali passando por cima de Rita e colocando um pé no pescoço dela e dizendo: olha, Rita, fica quieta, porque quem manda aqui sou eu. Aí ela de repente puxa o meu pé, dá uma chave em mim e diz: não, quem manda aqui sou eu. E começa aquela queda de braço, e os nossos filhos vão ver isso, e sabe qual é a herança que eles vão levar para o seu casamento? Aquilo que eles estão vendo dentro de casa. Porque, amados, de vez em quando eu me vejo fazendo coisas que meus pais faziam. E de vez em quando eu olho para a Rita e digo: Rita, pelo amor de Deus, tu está falando igualzinho a tua mãe. Porque, amados, entenda bem isso, eu não estou reclamando de Dona Ana, não estou. Dona Ana é a mãe de Rita, tá certo? Tá certo? Está bem claro aqui. Eu amo, sinceramente, de coração, eu amo Dona Ana, ela é uma mãe para mim, de todo coração mesmo. Mas tem uma coisa assim, que às vezes ela gosta de botar comida no prato da gente. Aí eu digo: mas dona, eu não queria não. Sim, tu queria mais algum? Não, dona, eu não queria mais não. Mas a gente come porque eu a amo, e a comida que ela faz é uma delícia. Quando a gente vai visitar ela, mas eu boto alguns quilinhos a mais, mas eu saio de lá amargurado? Não, saio feliz.
porque realmente a comida é gostosa, mas eu não queria comer um pouco mais. Dá para entender? E de vez em quando eu me pego, Rita, fazendo a mesma coisa. Tu quer? Não, já botou num prato? Agora vamos comer. Mas isso me causa mal? Não, eu estou falando de costumes que muitas vezes nós vemos. Então, amados, que dentro da nossa casa, a gente não fique com essa disputa para ver quem é que ganha, porque essa queda de braço só vai trazer discórdia dentro da nossa casa, e o diabo vai poder fazer o que ele quer, porque isso é porta aberta, escancarada para o diabo fazer o que ele deseja. E Deus deseja isso? Com certeza que não. E além do mais, amados, tem até algo que algumas pessoas contam, que dizendo que um dia o pai chegou em casa e encontrou o filho fazendo uma coisa genial. E o pai olhou para a mãe, porque de vez em quando eles discutiam, e o pai olhou para a mãe e disse: vendo, esse meu filho é um gênio, ele herdou a minha sabedoria. E a mãe, para não ficar por baixo, disse: é verdade, ele herdou a sua sabedoria, porque a minha eu ainda tenho. Então, uma coisa que é certa, amados, muitas vezes as pessoas estão brigando, discutindo, se arranhando, mas Deus nos chamou, amados, não para discutir, mas Deus nos chamou, amados, para nos colocarmos no lugar da outra pessoa. E em vez de dizer que eu tenho razão, eu vou buscar conciliação. Então abre comigo aqui em Lucas, no capítulo 15, Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11, que diz assim: e prosseguiu, um certo homem tinha 2 filhos, o mais novo pedia ao pai: pai, dai-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens pelos 2 filhos. Poucos dias depois, o mais novo reuniu tudo o que era dele e partiu para uma terra muito distante, onde gastou o que possuía. Depois de ter gasto tudo, e como houve muita fome naquela região, começou a ter necessidade. Versículo 15. Foi pedir trabalho ao homem da região, que o mandou para seus campos guardar porcos. Desejava encher o estômago mesmo com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Foi então que caiu em si e pensou: tantos trabalhadores do meu pai têm quanta comida quanto querem, e eu estou aqui a morrer de fome. Versículo 18. Mas vou ter com meu pai e digo-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já nem mereço ser teu filho, mas aceita-me como um dos teus trabalhadores. Levantou-se e voltou para o pai, mas ainda ele vinha longe de casa, e já o pai o tinha visto. Cheio de ternura, correu para ele, apertou-o nos braços e cobriu-os de beijos. O filho disse-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já nem mereço ser teu filho. Versículo 22. Mas o pai ordenou logo aos empregados: tragam depressa o melhor fado, o melhor roupa, porque está em português de Portugal essa minha Bíblia, e vistam-lhe, ponham-lhe também um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam um bezerro mais gordo e matem-no. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e apareceu. E começaram com a festa. Então, quando nós, amados, estamos ali não caçando as bruxas, nós vamos, amados, ser pessoas que conseguem fazer com que a paz dentro da nossa casa reine. Porque nós olhamos aqui para o pai do filho pródigo e vemos que ele não estava ali discutindo com seu filho, passando na sua cara tudo aquilo que ele tinha feito. Porque, amados, quando o filho pródigo chegou para o seu pai e disse: olha, pai, eu quero minha parte da herança, em outras palavras ele estava dizendo: pouco me importa para mim se você está vivo ou morto, você não vale nada para mim, o que me importa é aquilo que você tem como bens. Então, para um pai escutar isso do seu filho é uma coisa que causa tristeza, não é verdade? Mas será que o pai estava ali, o pai do filho pródigo, esfregando a cara dele, dizendo: está vendo?
Depois de todo esse tempo eu trabalhando para poder lhe dar de comer, você agora voltou e quer desejar trabalhar como um dos meus trabalhadores? De jeito nenhum, da porteira para fora. Foi assim que ele fez? Não, amados. Nós, eu e você, nós fomos chamados, amados, para conciliação, não para ficar brigando e discutindo, desejando que em cada momento eu tenha razão, mas nós fomos chamados, amados, para transformar a vida daqueles que estão errados dentro da nossa casa em bênção. Nós somos agentes de mudança no nosso lar. É Deus que nos chamou, amados, para fazer e exercer a sua palavra. Eu sei, amados, que muitas vezes dói, como doeu para o pai do filho pródigo, e dizer que os bens valeriam muito mais do que a sua própria vida, que pouco me importava se aquele pai estaria vivo ou morto, mas os bens era que teria valor para mim. Mas será, amados, que nós também já não fizemos isso com Deus? E será, amados, que Deus nos jogou fora? E será que com o exemplo que Ele nos deu, não será que devemos também colocar esse exemplo dentro da nossa casa e ser agentes de mudança, em vez de estar caçando as bruxas para ver a culpa de quem seja? Não, amados, é tempo de fazermos o que Deus nos chamou para fazer. E por último, amados, para poder encerrar, para passar logo para a Rita de Cássia, nós, amados, devemos desejar em cada momento, fazer, amados, com que os sonhos do nosso cônjuge sejam realizados, porque a vitória dela é minha vitória, a alegria dela é minha alegria, o cabelo dela que não assanha e o meu cabelo que não assanha. Dá para entender, amados? Nós somos um diante de Cristo. Então mesmo que você passe a mão na minha careca e diga, rapaz, tu é carequinha, mas com Rita eu sou bem cabeludo, que ela tem cabelo em excesso, e é interessante que ela dorme e acorda e não assanha, gente, é impressionante. Você se acorda todo descabelado, né? Não posso nem dizer que a babinha aqui do lado, né, que já fica meio assim, né? Mas você olha assim para ela e diz, bom dia, Rita. Ela se acorda já assim linda, faz, bom dia, Eduardo. Eu disse, meu Deus, isso aqui é vergonha. Eu vou lá para o banheiro para ver se dá uma ajeitada. Mas vai lá que algum dia com alguma plástica a gente consiga alguma coisa, não é verdade? Mas a gente chega nesse nível. Mas quando ela ganha, quando ela vence, essa é a vitória minha também. Sabe, tem uma história, amados, de uma mulher, eu creio que é verdade, que foi relatado naquela revista. E eu leio naquela revista, mas eu gostei daquela história, por causa de quê? Porque ela relata justamente a vontade que aquela mulher tinha para que os sonhos do seu esposo fossem realizados. O esposo dela tinha um sonho, que era subir, ele era alpinista, e subir numa montanha que era muito alta. E ele um dia foi realizar aquele sonho que ele tanto desejava. E ele caiu. E ele foi socorrido para o hospital. E ela, ao chegar no hospital, não sabia se ele ainda estava vivo ou morto. Mas a única coisa que ela perguntou na recepção foi: ele caiu quando ele estava subindo ou quando ele estava descendo? E o marido dela se emocionou. Por causa de quê? Por causa que, mesmo que ele tivesse perdido a vida, mas que ele tivesse caído quando estava descendo, ele teria realizado o sonho dele ainda em vida. Então, amados, nós, como um povo de Deus, homens cheios da palavra de Deus, devemos desejar que os sonhos da nossa esposa sejam realizados. Se ela quer fazer uma universidade, rapaz, eu vou trabalhar mais ainda para ganhar mais dinheiro, para realizar o sonho que ela tem. Se ela gosta de brincos de ouro, vou trabalhar mais ainda para que ela possa ter joias e seja uma mulher ornamentada, parafernada. Como é que usa a palavra quando está assim, toda enfeitada? Como chama aqui no Brasil, irmão? Hã? Não entendo, não falo português. Ela ficar bonita, sabe? Dá para entender? Como diz lá em Campina Grande, ficar arretada. Aleluia. E ela está bem arretada mesmo, assim, de bonita. Para quê, amados? Para que ela se sinta bem e eu me sinta bem. Porque quando ela está bonita, eu estou bonito também. Não é verdade? É ou não é, irmão? Por que só foi as mulheres que disseram, maridos, você pode dizer, também. Porque uma coisa é essa, você não gosta de trabalhar mais, não, né? Para dar melhor para a tua esposa.
É isso que você quer dizer quando você não disse é? Então deixa eu dar a oportunidade de você dizer né? A gente vai trabalhar mais para dar o melhor para nossa esposa, não é verdade, maridos? Não foi nem um pouco forçado. Mas uma coisa que é certa, amados, eu e você, de acordo com a palavra de Deus, podemos ter uma família feliz. Então eu queria chamar a Rita para ela dar continuidade. Que horas? É melhor tu dizer por aqui. Boa noite, a paz. Guga, tu pode trazer aqui? Então, irmãos, nós estamos muito felizes por isso estar acontecendo, o culto da família. Pastor Cirilo e Aninha, eles estão à frente desse departamento, podemos dizer assim, e nós estamos felizes, porque marca hoje, é um marco na sua vida e nessa igreja. As coisas nunca mais serão as mesmas. E eu estava orando e veio uma vontade de trazer uma pedra. Por quê, irmãos? O Senhor disse para a gente edificar a nossa família sobre a rocha. Isso daqui não foi a pedra que matou Golias, não, mas a rocha é algo muito forte, inabalável, né? Mas eu vou subir em cima dela. Eu vou subir nela. Mas obrigada, Guga, obrigada. É porque eu não expliquei para ele, né, minha gente? Ele pensou que... Mas tudo bem. Então, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Mateus 7. Aleluia! Que culto maravilhoso, o ensino da palavra do Senhor. Nossas famílias nunca mais serão as mesmas. Tudo aquilo que o diabo intentou contra a sua família caiu por terra. Toda a opressão, tudo aquilo que veio para sujar, para envergonhar a sua família, o Senhor está trazendo renovo. Amém? O Senhor está fazendo tudo novo. E pode o Senhor fazer tudo novo? Sim, o Senhor é o Deus que faz tudo novo. O Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que restitui. O inverno já passou. A primavera já chegou. Já se ouve a voz de Deus como um trovão. Sim, a chuva cairá. E de novo restituirá. E o que semeou com lágrimas, colherá. O inverno já passou. A primavera já chegou. Você está recebendo isso? É um novo tempo, é uma nova estação. É um tempo de deixar as coisas velhas para trás. Sabe, o Senhor disse para mim esses dias, olha, eu quero que você faça um negócio na sua casa. Tudo que já passou o tempo, que já passou a estação, eu não quero mais aqui. Então, até mesmo uma roupa que não é mais a estação, que está lá, que eu não uso, não é mais a estação. O Senhor quer que deixe para trás, porque tem algo novo para acontecer. Ah, você pode pensar, mas como eu vou? Como vai acontecer essa mudança? Vamos para a palavra de Deus. Ele tem a resposta para todas as coisas. Amém? E aqui em Mateus 7:24 diz: portanto, o que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Os alicerces dela, irmãos, foram construídos na rocha. Aquele que ouviu a palavra do Senhor e aquele que atentou, considerando, reconhecendo que foi Ele que criou a instituição família. Se Ele criou, irmão, Ele sabe como esse negócio funciona. Então, por que não eu me render aos seus pés?
eu ser fácil para ser instruído, modelado e corrigido, segundo o padrão da palavra do Senhor. Porque se eu faço isso, com meu relacionamento como filho, vai ser tudo bem. O meu relacionamento com minha esposa vai ser tudo bem. A Bíblia diz em Provérbios 14:1 que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, irmãos, existe sabedoria na palavra de Deus para edificar relacionamentos, edificar famílias. E ele diz que aquele que ouve e que pratica, ele edificou sobre uma rocha. E vieram problemas, irmãos. Os ventos deram com ímpeto contra aquela casa. Não foi de brincadeira, não foi de vera mesmo. Não tem esse ditado? Foi para valer que o diabo veio. O diabo tem um plano contra as famílias, porque o Senhor instituiu família na terra. Que coisa mais linda, irmãos, que coisa mais sublime. Nós passando por essa pandemia, nós vimos, não valia muito as joias que a gente tinha, não valia muito o carro ficou lá na garagem. Não valia muito as empresas, o dinheiro no banco. O que valia mesmo, hein? A nossa família. Com que a gente, o bem mais precioso depois de Jesus na terra é a nossa família. É patrimônio de Deus. Ele deu pessoas para estar perto, para você amar, para você cuidar, para um só. É muito difícil, mas se um cai, o outro está ali e levanta. Amém? Então a mulher está ao lado do homem como ajudadora para levantar, para estarmos juntos, seguindo na mesma direção, ouvindo o Senhor. E ele diz que caíram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha, onde você está edificando. Que tipo de fundamento você está vivendo? Sabe, irmãos, eu já tenho, acho que é uns 40, eu parei de contar, porque eu sou eterna. Mas se eu tenho já uns 40, vamos dizer, mais 40 para frente, onde é que eu quero chegar? Sabe, irmãos, está construindo um prédio do lado do meu prédio. E outro do outro lado. Irmãos, é uma zoada, é máquina lá cavando, e é poeira, e todo dia aqueles homens estão ali trabalhando para a edificação daquele prédio. Irmãos, parece uma coisa meio que monótona. Todo dia cavar. Outro dia colocar um ferro no fundamento, para que o fundamento sustente aquilo que está arquitetado, aquilo que foi sonhado. E depois um tijolinho, outro tijolinho, outro tijolinho, outro tijolinho. Aí você pode dizer: mas eu não sou construtor. Mas dentro da sua casa, você mulher, eu mulher, a cada dia a gente levanta e faz o café da manhã. Parece que nada está acontecendo. Que coisa chata essa rotina, todo dia. Irmãos, aproveita para fazer tudo com alegria. Que dentro da sua casa seja uma festa. Aproveita que você tem marido, que você tem filhos, que você tem mãe, que você tem pai. Aproveita para se divertir. Não fica olhando não dá foco para aquilo que não tem que ter foco. Dá foco para Jesus, dá foco para a palavra e não desiste de edificar todo dia. Almoço de novo. Mas você está edificando uma família. Um dia desse era eu, Eduardo, e 3 pequenininhos. Agora Daniel já está maior. Já está maior do que eu e do que o pai. E se eu olhar para trás, eu vou te dizer, irmãos, nós somos uma família e longe de sermos perfeitos, nós não somos. Mas nós estamos caminhando na palavra, nos esforçando para andar nesse amor, nessa paz, nessa alegria. E valeu a pena
pena cada dia levar ele para a escola, trazer da escola, viver bem e em paz, sem semear contenda, guardando a nossa família, eu e Eduardo, guardando a nossa família, porque, irmãos, muitas pessoas vão chegar para tentar dividir, elas serão usadas pelo diabo, porque, como eu falei, Deus tem um plano na terra, uma instituição, família, para que a gente dê boas risadas juntos, para que a gente passeie juntos, para que a gente compartilhe as coisas do Senhor juntos, para que a gente estenda a mão ou abra o ouvido para ouvir o coração do outro. Mas o diabo não quer que viva essa paz, o diabo quer que haja divisão. Então ele pode usar pessoas para dizer: não ser tão fiel assim a tua esposa, isso é besteira. Que besteira você cuidar dos seus filhos, por um acaso você é uma escrava? Não, irmãos, você não está vendo, mas você está edificando uma família. Deus te deu uma família, seja grato por essa família. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeita, Eduardo não é perfeito, mas mesmo assim nós estamos com um compromisso diante de Deus, de honrar, de ser grato a Deus e de construirmos algo alicerçados na palavra de Deus, amém? Então tem cuidado com quem chega para falar mal dos teus filhos, do teu marido, dizendo mesmo, colocando eles para baixo: esse menino é um porco, essa menina é desobediente. Ei, não, eu não vejo isso. Eu vejo Jesus agindo na vida deles. Eu vejo qualidades na vida deles. Eu oro por isso. Essa é minha oração, essa é minha convicção. Eu não vou abandonar a minha família por nada, irmãos. Eu não vou desistir deles. Eu vou continuar orando por eles, mesmo que haja alguma coisa que na sua família possa parecer o impossível. Mas Jesus disse para Marta que Lázaro já estava morto. Fazia 4 dias. Já cheirava mal. Ele disse: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não há caso perdido para Jesus, irmãos. Não há. É só orar, é só amar, é só viver a palavra. Amém? E aí eles disseram, aqui no verso 26, mas quem ouve essas minhas palavras, e não, Mateus 7, 26, e não as pratica, é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Irmãos, eu não quero chegar a 80 anos, olhar para trás e ver. Eu investi em tudo, eu investi na carreira, eu investi na igreja, eu investi para muito conhecimento e não ter investido na minha família. Eu não quero isso para a minha vida. Eu vou investir na minha família, porque foi o Senhor que me deu. E um dia, irmãos, eu vou prestar contas diante do Senhor sobre isso. Eu quero, irmãos, estar velhinha junto com o Eduardo, passeando e receber nossos filhos em casa, sem briga, sem contenda. Irmãos, a palavra do Senhor diz que aquele que semeia, vai lá em Provérbios 6. Não seja você aquele que semeia contenda. A sua boca cura. As palavras da sua boca edificam. Alicerça a sua família numa rocha. Na rocha que é inabalável, Jesus. Provérbios 6, 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Semear contenda, irmãos. Querer briga, como ele falou, disputar para ver quem é o maior. O amor, ele não busca os seus próprios interesses. O amor não coloca na conta os pecados alheios. O amor é humilde. O amor cede. O amor pode perdoar. Irmãos, quando nós erramos e nós precisamos de perdão, nós desejamos o perdão do nosso esposo, dos nossos filhos. Então,
irmão, dá lugar para o perdão, para a reconciliação. Amém? Aleluia. Vocês estão animados? Semear amor, irmãos, faz florir o seu dia. Vai ser tudo bem na sua saúde. Sabe, irmãos, que fazer exercício, comer bem, está assim na lista top do máximo. E isso está tudo bem fazer isso. Nós precisamos, inclusive eu preciso, o Senhor tem falado essas coisas comigo. Mas sabe que se você comer bem, você fazer exercício e você encher seu coração de amargura, você vai ficar doente? Opresso. Quando fala com a pessoa, sai amargura, vomita amargura. E eu não sei porque o mundo está cinza. Porque, irmãos, guardou rancor, não guarda raiva de ninguém, não sai falando do seu esposo, da sua família. O tempo que você leva para falar é o mesmo tempo que você leva para orar, para abençoar, para amar, para fazer alguma coisa boa por eles, para semear vida. Você é semeador de vida e não de morte. Sabe, irmãos, as pessoas... o Senhor disse para mim hoje, quando eu estava orando, eu vi, irmãos, como se tivesse várias Bíblias. E existe um versículo que o Senhor me deu no início do ano, 2 Samuel 22:33. Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha força e a minha fortaleza. E Ele perfeitamente desembaraça todos os meus caminhos. Vou dizer de novo. Ele é a tua força para que você edifique na rocha. Ei, mas eu estou cansado da minha família. Já deu. Graças a Deus que quando nós não temos mais força, quando nós estamos fracos, numa situação com um filho, numa situação com uma sogra, graças a Deus que nós temos um alicerce, irmãos. Nós temos uma fonte de força. Ele vem com a sua graça e nos fortalece, nos capacita. O pai do filho pródigo, sabe por que ele celebrou? Porque ele disse, esse meu filho estava morto e ele reviveu. Ei, Deus pode ir lá no coração do seu filho e trazer arrependimento. Deus ainda é o Deus que faz com que as tempestades passem, o inverno já passou e a primavera brotar de só da raiz. Deus pode, ao cheiro das águas, fazer florescer. Deus, o nosso Deus, está no trono e Ele ainda pode alcançar a tua, minha família. Ele pode restituir no deserto, Ele pode fazer um jardim florido no deserto. Então, era como se tivesse Bíblias e o Senhor me disse, sabe como é que seus caminhos vão ser desembaraçados? E eu disse, não, eu estou declarando esse versículo todos os dias. Você é a minha força, graças a Deus eu tenho força para continuar. Você também é a minha fortaleza, ou seja, irmãos, o Senhor é a porção da tua herança. Ou seja, irmãos, existe, o Senhor é a fortaleza, você e a sua família estão guardados. O que é de vocês, o diabo não vai roubar. Só fica nele, na fortaleza. Ei, está tudo bem. Ele garante o seu futuro, mas fica na rocha. Porque se eu me submeto, eu me humilho, eu desço, parece para o mundo loucura. Parece que eu estou sendo besta. Mas, irmão, se eu estou na palavra em humildade, sendo fácil de corrigir como o Senhor quer, eu estou na rocha Jesus Cristo e sobre essa rocha, as portas do inferno não triunfarão sobre a sua casa. Se humilha debaixo da mão do Senhor. Você quer ter razão ou você quer ter paz? Se quiser ter paz, se agarra, irmãos. E não entristece o Espírito Santo de Deus que habita em você. Sabe que a contenda, a amargura no coração entristece o Espírito Santo, mas ele está para pegar
na sua mão e te conduzir para te ajudar a edificar. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. É de grão em grão que a galinha enche o papo. É todo dia você edificando, investindo em relacionamentos, orando pelo seu marido, se cuidando para ele, cuidando dos filhos, lançando boas palavras, lançando oração. Quando você olhar para trás, vai haver uma boa colheita. Aquele que não se cansar, diga cansar. Se você está cansado e você não ouviu, você não sabe que o Eterno, o Criador dos confins da terra, Ele dá força, Ele faz forte o que está cansado. E Ele renova, Ele revigora aquele que não tem nenhum vigor. Então eu vi como Bíblias e a gente andando sobre as Bíblias, o caminho dele sobre as Bíblias, e é assim que ele desembaraça os nossos caminhos. O Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza, e ele perfeitamente desembaraça todos os meus caminhos, porque eu estou andando na palavra, eu estou andando sobrenaturalmente, eu estou andando no amor, eu estou andando no perdão. Todos os caminhos vão ser desembaraçados, irmãos. Amém? Você se alegra com isso? Então, irmãos, não importa se parece que você está se humilhando. Existe um princípio na palavra de Deus. Aqueles os que se exaltam serão humilhados. Mas todos aqueles que se humilham serão exaltados. Amém? Então, guarda a tua família. Ser um guardião, irmãos, daquilo que você fala. E cuidado com o que você fala dos seus filhos. Não rotula eles. Eles são crianças, eles são adolescentes. Às vezes a gente dá um exemplo e a gente sabe como é dentro da nossa casa, mas às vezes quem está ouvindo não sabe. Ei, meus filhos lavam o banheiro, mas no início que eles foram começar a lavar o banheiro, não ia alegre não, irmão. Por quê? Estão em treinamento, os pratos também, mas é com alegria. Eu explico, nós somos uma família, nós somos uma equipe, nós juntos podemos muito. Vai ser mais fácil se todo mundo ajudar. E, irmãos, isso foi uma construção. Levou muito tempo, diga tempo. Então, não foi assim. Meus filhos nasceram fazendo, não é assim. A realidade não é assim, mas o que importa é que você não desista deles. Não cria rancor contra os teus filhos, irmãos. Perdoa eles por alguma falha. Não quebra a alma deles. Não quebra a cana. Eles são crianças. Lembra quando você era criança? Lembra quando você foi maltratado por algum adulto e que você pensou? Eu pensei. Nunca eu vou tratar meus filhos assim. Não planta o que você não gostou, que plantaram na sua vida. Amém? Ama intencionalmente, incondicionalmente. Ama o seu esposo. O amor cura. Outro dia eu estava orando e o Senhor disse para mim, o amor é um remédio do céu. Tem remédio. E o que é? Diga, amor. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, a nossa tendência, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, Ele vai nos ajudar a andar sobrenaturalmente, altaneiramente, a ter vitória dentro da nossa família. Mas se a gente for guiada pela carne, como Eduardo estava falando, assistindo novela, conversando com pessoas que não acreditam na família, irmão, o resultado vai ser morte. E tem jeito, se enche do Espírito, amém? O Senhor é o Senhor que sara famílias. O Senhor é o Senhor que exalta aqueles que se humilham, que estão na dependência. E eu dependo do Senhor. Eu não vou edificar sozinha. Vai lá em Salmo 127, para a gente terminar essa palavra. Salmo 127. Como o Senhor desembaraça os seus caminhos? Se você andar na palavra. Se você alicerçar a sua vida sobre a rocha,
que é Cristo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua família. Salmo 127 diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E o Senhor não quer que você faça tudo isso sozinho. Ah, Senhor, é muito difícil, é impossível. Realmente é. Mas com Ele não é. Porque tem muita gente desistindo da família, porque está tentando edificar sozinho. É inútil, irmãos. Para de tentar sozinho. Vai para os pés de Jesus. Pega a palavra e alicerça. Traz para os teus filhos. Traz para a sua própria vida. Se alinha e o Senhor vai poder fazer o céu na sua casa, amém? Então ele diz, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então somos nós com o Senhor. Diga, não sou eu sozinho. É o maior comigo. Eu estou em maioria. O amor nunca falha. O amor sempre vence. E o amor acredita o melhor a respeito do próximo. Se nós podemos fazer o melhor para as pessoas aqui na igreja, por que não fazer para a nossa família? Para as pessoas que estão debaixo do nosso teto, por que não esquecer o passado e dar uma nova oportunidade? Então agora eu gostaria de chamar a pessoa que está tocando um teclado, órgão, não sei o quê. Esse bicho. E eu gostaria que você baixasse sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por todas as famílias aqui representadas, Pai. Te agradecemos, Pai, por a oportunidade, Senhor, de entender, Pai, como é simples, Pai, pegar a Tua palavra e viver, e colocar à prática. Pai, porque aquele que ouve e não pratica, se engana, Senhor, a si mesmo. Nós não queremos, Pai, viver falidos, Pai, porque do que adianta, Pai, ganhar o mundo inteiro, Pai, e perder a nossa família. Nós não queremos, Pai, viver a vida toda sem amor, porque não importa o que nós façamos, digamos, ou aonde a gente for, Pai, sem o amor, Pai, nós estamos falidos. É com você, Jesus, que nós queremos edificar as nossas famílias. E hoje, Jesus, nós consagramos as nossas famílias a você, Senhor. As pessoas que estão nas suas casas, Pai, as pessoas que estão aqui representando, Pai, como família, Senhor. Eu declaro, Senhor, o sangue de Jesus sobre cada família, Pai. Eu declaro, Pai, que nós vamos nos submeter à sua potente mão, Pai. E os rugidos do diabo, que há muito tempo vem rugindo, dizendo que não é maior do que, Pai, a sua palavra, que é o verdadeiro leão da tribo de Judá. E você diz que sim, que família é projeto de Deus, que eu abençoo as famílias, Pai, aqui representadas. E eu declaro, Senhor, os teus planos, o amor prevalecendo, o perdão prevalecendo, reconciliação ainda hoje. Toda a amargura, Senhor, que parece como um fel, que parece como um peixe fedendo, Senhor, que as pessoas não entendem porque estão pesadas, eles se livrando dessa amargura, deixando para trás o que passou. O inverno já passou. Eu dou ordem de comando. Espíritos enganadores que queriam destruir as famílias, vocês não têm poder sobre as famílias, não tem lugar sobre as famílias. O que tem lugar é o Espírito Santo de Deus, domínio, senhorio. O Espírito Santo de Deus, Pai, sendo colocado, Senhor, no lugar, sendo honrado. Que nós, Pai, possamos nos submeter a Ele quando é para calar, quando o Senhor diz que é para perdoar, quando o Senhor diz que é para vencer o mal com o bem. Não dar em troca, mas dar o bem, fazer o bem. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos as nossas vidas. Nenhum dos filhos, Pai, serão perdidos, Pai. Em nome de Jesus, nenhum só, Pai.
Pai. E nós te agradecemos, Pai, por nós aprendendo de você. Ensina-nos, Jesus, você é humilde e manso de coração. Nós viemos a você, entregamos no teu altar as nossas famílias. Dizemos, nós dependemos de você, Jesus, para cada dia não desistir quando parece monótono, quando parece pesado, que o pai sai para trabalhar todo dia e não há gratidão. Que haja perdão no coração desse pai, Senhor. Que haja perdão no coração dessa mãe. Jesus, faz algo novo nas famílias dessa igreja, na minha família, Senhor. Haja salvação, haja cura. O Senhor é o Senhor que sara. Haja tudo novo, primavera, Senhor. Eu já posso ouvir a voz, Senhor, do Senhor alcançando corações, corações se derretendo, se quebrantando agora mesmo, Pai, enquanto estamos aqui. Você indo lá onde eles estão, você trazendo sonho, você levantando pessoas para falar com a nossa família. Você é o Deus de milagres, você é o Deus invencível, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por milagres e milagres. E nós vamos ouvir, Pai. Nós vamos ver pessoas chegando aqui, Pai, e dizendo, Jesus operou. Nós vamos saber dos teus feitos, Pai, porque na casa do justo há voz de triunfo e brados de celebração, porque a mão do Senhor opera maravilhas, a mão do Senhor sustenta, a mão do Senhor fortalece. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E se há alguém aqui que deseja receber Jesus Cristo, é com Ele mesmo que você precisa de ficar. Ei, você sozinho não vai dar, eu já te aviso logo. Mas com Ele tem bom ânimo, porque vai dar. Porque Ele tem uma milha a mais, Ele tem um poder que é o amor, o poder que cura. Então, se você está aqui, você deseja receber Jesus como Senhor e Salvador, levanta a sua mão, hoje é dia de salvação para você. Existe alguém? Aleluia. Existe alguém que está aqui e deseja receber o batismo com o Espírito Santo? Irmãos, o batismo com o Espírito Santo é um presente tão maravilhoso. Sabe, irmãos, o batismo no Espírito Santo vai te ajudar a orar por sua família como você não sabe, quando acaba as palavras. Ele vai te fortalecer e te dar sabedoria e revelação, entendimento. O Espírito Santo é aquele que te coloca na rocha, é quem te ajuda a ficar firme. Ele já está em você, mas Ele quer vir sobre você. Então, alguém deseja receber o batismo com o Espírito Santo? É Ele que vai te batizar. Então, amém, irmão.